Muito bem. Então, hoje eu vou estar com o meu colega Rodrigo Paiva, né, conforme já fomos apresentados, né, e a gente vai falar sobre o impacto da mudança climática sobre chuvas intensas e vazões máximas de rios no Brasil, né, dentro dessa programação do IPR+. Né. Eu só queria pedir para alguém que está com o microfone aberto para fechar, para minimizar o eco aqui, né, que eu estou tendo um retorno de som. Né. Vou começar rapidamente falando sobre o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? Ele é uma parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma unidade, então, da Universidade Federal, aqui em Porto Alegre, e é uma unidade dedicada ao estudo da água, né? Somos especialistas em recursos hídricos, né? Começou com foco específico em questões hidráulicas, então, muito na parte de modelos físicos reduzidos em escala, canais de testes de vertedores, de moles, e mais focados em hidráulica, de barragens, por exemplo, né? E aos poucos ele foi ampliando o foco, envolvendo outras questões, né? Como a hidrologia, que ganhou muita força ao longo da década de 70, né? E também outras áreas como saneamento ambiental, tratamento de água, né? Questões de água na ecologia, limnologia, né? Gestão de água. Então a gente tem desde a parte mais hard, digamos assim, que seria a parte de hidráulica ainda, até uma parte mais soft, voltada a dados, processamento, desenvolvimento de modelos também, que é uma área que tanto o Rodrigo como eu, a gente se dedica bastante, né? Então, é uma unidade que reúne especialistas em recursos hídricos e oferece, então, cursos de pós-graduação, é, oferece também cursos de graduação e atende diversos cursos dentro da universidade e faz pesquisas sobre todos esses assuntos relacionados à água, também trabalhos de extensão, né? Essa apresentação de hoje, então, já falamos sobre o Rodrigo e eu, já fomos apresentados pelo Galileu, né? Já falei um pouquinho sobre o pH e a gente vai falar, então, um pouquinho sobre mudanças climáticas e cheias e chuvas intensas, né? Eu vou começar aqui rapidamente falando alguma coisa sobre processos físicos de precipitação. Isso tem uma importância, a gente ter um entendimento disso para entender o que se projeta em termos de alterações devido às mudanças climáticas, né? Eu vou falar rapidamente sobre mudanças climáticas também e projeções dos efeitos das mudanças climáticas sobre chuvas intensas, né? E depois a gente passaria, na verdade, para projeções de mudanças de chuvas intensas no Brasil, os resultados que a gente obteve num projeto recente, né, aqui em todo o Brasil, na verdade, em toda a América do Sul. Isso o Rodrigo vai apresentar. E ele também vai mostrar como a gente levou essas projeções para a estimativa de como as vazões máximas dos rios vão se alterar, né? E, finalmente, para a nota técnica de critérios que foram sugeridos aqui quando foi necessário começar a pensar na reconstrução da infraestrutura do Rio Grande do Sul após a grande cheia de 2024. Né? Mas antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu ainda vou falar sobre uma caracterização da chuva de 2024 que causou desastre aqui, né? Então, para só passar a palavra para ele uma vez, a gente não ficar indo e voltando, né? A gente muda um pouquinho a ordem. Então, essa parte da chuva aqui vai vir antes do Rodrigo prosseguir com as projeções aqui de mudanças climáticas, tá bem? Mas essa sequência, então, que a gente vai seguir. Né? Então, vou começar um pouquinho sobre processos físicos de precipitação. Uma coisa que é fundamental a gente entender é que o vapor de água presente no ar, ele varia no tempo e no espaço, né? E ele varia bastante com a temperatura, né? Então, num metro cúbico de ar, como a gente tem aqui, a gente poderia ter uma quantidade como essa, né, de água, para ter uma ideia, né?
E, eventualmente, se o ar está mais úmido, pode ser um pouquinho mais, se o ar está mais seco, pode ser um pouquinho menos, tá? A quantidade máxima de água que o ar pode conter varia com a temperatura. Então, uma temperatura de 25 graus Celsius, por exemplo, o ar pode conter talvez uns 23 gramas por metro cúbico, né? Nessa condição, ele satura. A 20 graus já é uma quantidade menor, a 15 graus uma quantidade menor, e assim por diante. Essa curva, que é conhecida como a relação de Clausius-Clapeyron, ela, então, dá uma ideia de o quanta umidade ou quanta água o ar pode conter na forma de vapor na situação de saturação, tá? E o que a gente observa é que dentro dessas faixas de temperatura aqui, a gente tem uma forte variação. Então, cabe, digamos assim, mais água na forma de vapor no ar mais quente e menos no ar frio, tá? Essa é a curva de saturação de vapor no ar, né? Tem equações que permitem aproximar essa curva, né? E o ar atmosférico, né, ele dado uma determinada situação, a 25 graus, por exemplo, com uma umidade de 10 gramas por metro cúbico, né, ele teria uma umidade relativa abaixo de 50%, porque tem menos do que a metade do que esse ar poderia conter na saturação. Se a gente resfria esse ar, tá, a gente atinge a condição de saturação. Se a gente continua resfriando esse ar, né, ele eventualmente vai condensar essa umidade e ela vai se transformar em água da chuva, né? Então, uma coluna de ar atmosférico sobre a superfície, ela contém o vapor. Se a gente pudesse condensar todo esse vapor num instante, a gente teria uma quantidade de água líquida que às vezes é chamado de água precipitável total numa coluna de ar, tá? A água precipitável que o ar pode conter, ela varia com a temperatura. Então, lugares mais quentes podem conter mais água precipitável e lugares mais frios, eles podem conter menos água precipitável. Esse mapa aqui, ele mostra valores médios aproximados, né? Então, o que a gente vê na região equatorial, a quantidade de água precipitável pode ser da ordem de 50 milímetros, né? 40 milímetros, 60 milímetros em algumas situações de mais umidade. Enquanto que a gente vai para latitudes maiores, a gente tem cada vez menos água precipitável no ar. Agora, esses valores eles não são constantes, eles variam no tempo. Então, a grande zona de alimentação da atmosfera com vapor de água é a zona tropical e equatorial, onde a gente tem uma grande evaporação. E o ar muito úmido dessa região, ele é transportado para latitudes maiores, né? Tanto para o norte como para o sul, e esse processo ele é um processo relativamente instável, né? A gente tem essas línguas assim de maior umidade se deslocando da região mais tropical para a região subtropical, né? Então, varia bastante no tempo, especialmente em lugares como o sul do Brasil, a gente pode estar com ar mais seco e hora com ar muito mais úmido, né? Tem uma variação muito intensa dessa quantidade de água na atmosfera, que é água precipitável. E, finalmente, a chuva, então, ela é gerada quando essa água precipitável realmente condensa. E isso acontece, em geral, porque o ar é levado a níveis mais altos da atmosfera, ele se resfria, formando gotas. Essas gotas crescem de tamanho, não são mais sustentadas pela turbulência que existe, né, pelo vento ascendente, e elas se precipitam, tá? Isso pode acontecer pelo contato de duas grandes massas de ar, a gente chama isso de chuva frontal, por um processo convectivo mais local, e é a chuva convectiva, em que o ar sobe por aquecimento, né, em contato com a superfície, ou por um efeito orográfico, que o ar úmido ele é soprado pelo vento
para cima de uma área mais montanhosa, então o ar é obrigado a subir na atmosfera e aí causa a precipitação de um lado da montanha e causa uma região menos chuvosa do outro lado da montanha, são as chuvas orográficas, então. O que está acontecendo nos últimos anos, na atmosfera em geral, em escala global, é que a temperatura média do ar ela está aumentando, tá? Aqui tem um gráfico que a gente observa a temperatura sobre os continentes, né, a linha vermelha, né, e a gente observa um aumento assim nos últimos anos, tá? Por exemplo, em relação à década de 60, já um aumento bastante significativo da temperatura. Isso aqui não são projeções, isso aqui são observações de temperatura. Sobre os oceanos, a temperatura também está aumentando, mas não de uma forma tão intensa, né? Então, a gente tem diferentes resultados dependendo de quais partes do planeta a gente está monitorando, tá? Então, o aumento da temperatura média global, tá, ele é hoje da ordem de 1,1 graus Celsius aproximadamente, né? Um pouquinho mais. E outra coisa que é interessante é que o aumento é mais pronunciado no hemisfério norte, que é a linha vermelha aqui, do que no hemisfério sul, tá? Então tem diferenças regionais. Nem tudo está acompanhando esse valor médio, mas o sinal é coerente, está aumentando a temperatura tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, tá? Aqui a gente destaca o ano de 2024, que excedeu, né, 1,5 graus acima de níveis pré-industriais e foi o ano mais quente até hoje, né, nesses registros que a gente tem, mais recentes. Então, 2024 aqui, mês a mês, se destacando, né? Ele só perde para 2023 aqui nos meses finais do ano. Então, foi um ano extremamente quente, tá? E o que acontece? O ar mais quente, como eu mostrei antes, ele tem a capacidade de conter mais umidade. Então, se a gente integrar o vapor d'água que tem numa coluna de ar sobre um lugar qualquer do planeta, potencialmente poderia ter mais água nessa coluna de ar. E isso está sendo observado em algumas regiões, né? E esse aqui é um artigo que trata da quantidade de água precipitável na atmosfera nos Estados Unidos. Não são os valores médios ou os valores diários, mas os valores máximos registrados em cada ano. E o que a gente observa é que há um crescimento, né, aqui numa região específica dos Estados Unidos, né, mas a gente poderia eventualmente observar coisas semelhantes no Brasil também. Então, não é só a temperatura que está aumentando, mas a quantidade de vapor numa coluna de ar sobre um determinado ponto do planeta também tende a aumentar, né? E onde essa tendência existe, onde que essa temperatura, essa água precipitável está aumentando, a gente deveria esperar que também as chuvas extremas possivelmente vão aumentar, porque a chuva é uma conversão desse vapor em condensação. Então, existe o potencial para chuvas maiores se existe mais disponibilidade de vapor. Muito bem, isso é um pouquinho olhando para trás, né? E agora vamos olhar um pouquinho para frente, né? Como se espera que isso vai prosseguir para o futuro, né? Então, a gente tem projeções de mudanças climáticas para as próximas décadas, ao longo do século XXI, e essas projeções elas são obtidas com modelos climáticos que representam a atmosfera e os oceanos. E esses modelos climáticos, eles são forçados com cenários que se supõem como vai ser o lançamento de certos gases que produzem um efeito de retenção de radiação
no comprimento de onda infravermelho, e isso vai resultar num aquecimento, né? Então, tem cenários que supõem que a gente vai parar de emitir gases de efeito estufa em breve, e nesse caso a gente tem um pequeno aumento inercial ainda de radiação, mas depois a gente vai diminuir. A gente tem cenários também que supõem que a nossa emissão de gases vai prosseguir ao longo do século XXI, de uma forma meio que tendencial, como a gente vem fazendo até hoje, né? Isso aqui seria o resultado em termos de efeito radioativo, quantos watts por metro quadrado a mais a gente vai ter por conta desses gases, né? E esse efeito radioativo vai resultar em aumentos da temperatura média global que estão nesse gráfico da direita aqui, né? Então, num cenário mais otimista, a gente teria ainda um aumento até meados do século XXI e depois talvez começando a estabilizar. E nos cenários mais pessimistas, a gente vai ter uma continuação desse aquecimento, né? Atingindo até próximo de 4 graus, né? Ou até mais, de aumento da temperatura média no final do século, né? Hoje, mesmo esse cenário moderado, a gente já poderia considerar razoavelmente otimista, né? Esse que fica aqui na região central, né? Assim, com base no que a gente vem observando recentemente. Agora, qual é o efeito, então, desse aumento da temperatura? Vamos supor aqui uma quantidade de ar a 20 graus Celsius. Essa quantidade a gente levaria à condição de condensação por resfriamento, né? E resfriando mais, por exemplo, até 0 graus Celsius, a gente teria essa diferença aqui de 10 para 5 gramas por metro cúbico. Então, cada metro cúbico de ar poderia gerar 5 gramas de água líquida que poderiam se precipitar. Agora, se eu tiver ar mais quente e se eu resfriar até 0 graus, eu poderia ter 10 gramas por metro cúbico, né? E então mais água condensada nas nuvens potencialmente pode gerar mais precipitação. E essa relação é tal que um aumento de 1 grau Celsius na temperatura tenderia a resultar um aumento de 7% na precipitação, tá? Pela relação de Clausius-Clapeyron, que é dada por essa relação de quantidade de água na saturação. Bom, para projetar o que vai acontecer no futuro, se usam esses modelos climáticos que representam a atmosfera do globo inteiro, né? Hoje em dia eles têm resoluções da ordem de 100 quilômetros, resolução espacial, né? Tem de 10 a 20 camadas para representar a variabilidade na vertical da atmosfera, tem até 30 camadas para representar os oceanos, né? Temperatura e fluxo d'água nos oceanos, né? Calculam balanço vertical e horizontal de massa e energia, né? Sujeitas a certas concentrações de gases de efeito estufa, né? Então, como é que a gente poderia fazer uma projeção do efeito das mudanças climáticas sobre a chuva extrema, né? Caso os modelos climáticos fossem perfeitos, a gente poderia pegar uma curva EDF, por exemplo, obtida com dados observados desde, digamos, 1960 até hoje, tá? E a gente poderia trabalhar com a série de dados de chuva gerada pelo modelo climático para esse mesmo local, desde hoje até o final do século, por exemplo. A gente poderia comparar uma série com a outra e, eventualmente, a gente teria uma distribuição de probabilidades para o período do futuro e comparar com o período do passado e trabalhar diretamente com esses dados da simulação, tá? O problema é que os modelos climáticos, eles têm um desvio, né, em relação às observações. Eles podem ter um viés de superestimativa, por exemplo, ou um viés de subestimativa, porque esses modelos climáticos não são perfeitos. Então, a gente não pode diretamente usar os resultados do modelo climático sem antes avaliar como é que esse viés em relação aos dados atuais. Pode ser que a distribuição
de probabilidades que existe hoje no modelo climático já é diferente da distribuição de probabilidades observada, né? Então, eventualmente, o que ele projeta para o futuro não é apenas o quanto que o futuro vai ser diferente do presente, mas pode ter aí um resíduo que é o próprio viés do modelo, tá? Então, essa distribuição pode ser muito diferente da observada. Ou seja, não podemos fazer essa análise diretamente assim, tá? E por que os modelos têm esses defeitos, né? Então, tem algumas causas, mas tem algumas que são muito relevantes. A representação do relevo, né? E a representação dos processos convectivos nesses modelos. Então, o relevo, né, ele é representado de uma forma simplificada em modelos climáticos, né? Começando lá na década de 90, que os modelos climáticos tinham resolução espacial de 500 quilômetros, então as montanhas eram representadas de uma forma muito simplificada. Lá por 96 caiu pela metade, 2001 melhorou um pouquinho mais a resolução, e atualmente a gente está na faixa de 100 quilômetros de resolução espacial, a gente consegue representar um pouquinho melhor o relevo, tá? E o que a gente tem de melhor na atual geração, que gerou o CEMIP 6, né, o último relatório do IPCC, né, é um modelo de 87 por 87 quilômetros de resolução. E talvez com um aumento da capacidade computacional vá se chegar até modelos da ordem de 30 por 30 quilômetros de resolução numa próxima geração no futuro, né? O problema é que 30 por 30 quilômetros ainda não vai ser suficiente para representar certos processos, né, que são processos convectivos, que muitas vezes estão associados com as chuvas intensas de curta duração, que são chuvas que causam uma série de transtornos aí para a infraestrutura rodoviária, né? Principalmente para drenagem de pista, para a questão de drenagem de pequenos cursos d'água também, né? Travessias de pequenos cursos d'água, isso pode ser muito relevante, né? Então, essas células convectivas, elas tipicamente têm um diâmetro ou uma escala da ordem de poucos quilômetros, 6 a 8 quilômetros, né? 6 a 10 quilômetros. Então, são muito menores do que a resolução que ainda existe nos modelos globais, né? Para conseguir representar isso, a gente teria que passar para os modelos de altíssima resolução, né? Então, os modelos globais do CEMIP têm resolução espacial da ordem de 100 quilômetros, a nova geração vai chegar talvez a uns 50 quilômetros, mas para representar a chuva convectiva, a gente precisaria chegar até 1 quilômetro de resolução, e isso não vai ter tão cedo nos modelos globais, né? O que se pode fazer é o downscaling dinâmico, em que a gente usa as informações dos modelos globais para rodar modelos regionais de alta resolução, mas esses modelos representam apenas uma parte do globo. Então, se eu estou focando na Europa, eu vou rodar um modelo somente para essa região da Europa, tá? E vou forçar aqui nas laterais a informação do modelo global previamente simulado, né? E dentro dessa região aqui, eu vou rodar com uma resolução espacial mais detalhada, talvez 1 quilômetro de resolução, né? Então, modelo global com resolução da ordem de 100 quilômetros, modelo regional com resolução da ordem de 10 quilômetros, ou melhor ainda, talvez até 1 quilômetro, né? Existem algumas iniciativas de downscaling dinâmico em várias partes do globo, né? Na América do Sul, aqui o INPE tem realizado o downscaling dinâmico com o modelo ETA, né? A gente utilizou algumas vezes esses dados, né? Mas não é o único. Tem uma iniciativa também, Cordex, que tem feito rodadas de modelos de mais alta resolução. Não acredito que tenham chegado já na escala de 1 quilômetro, tá? Mas está se aproximando, então, de escala espacial mais detalhada. Aqui tem vários artigos da Show, né, do INPE, com esse tipo de análise com modelo regional, né?
A gente chegou a utilizar um resultado anterior, né, do INPE, com um downscaling dinâmico, feito com o modelo ETA, e usando uma resolução espacial de 20 quilômetros e 38 camadas na vertical. Vejam, 20 quilômetros é bem melhor do que 100 quilômetros de resolução, mas ainda não representa individualmente as células convectivas, tá? E aí a gente obteve o seguinte, né? Uma curva IDF, que a gente tem a duração e aqui a intensidade. Uma curva IDF obtida do modelo climático, ela fica ao longo dessa linha azul, enquanto que na mesma região, uma curva IDF obtida de um pluviômetro automático é essa linha laranja, tá? Então, principalmente para as chuvas de menor duração, aqui na faixa de 3 horas, a gente tem intensidades muito menores no modelo regional do que nos dados locais. E, em parte, isso se deve ao fato de um pluviômetro medir apenas um ponto, enquanto que o modelo regional é uma célula de 20 por 20 quilômetros, né? Agora, mesmo se a gente ajusta isso, pensando numa relação entre intensidade e área, né, aquele tipo de ajuste de coeficiente de redução areal, né, a gente ainda está relativamente fora da faixa que a curva IDF é, observada nos sugere. Então, a gente tem ainda uma série de desafios importantes pela frente no uso desses modelos climáticos, seja globais ou regionais, né? Então, o que que a gente pode fazer para obter novas curvas IDF, por exemplo, né? Uma possibilidade seria usar um fator de correção arbitrário, né? Então, a IDF do futuro ela é obtida aplicando um fator de correção sobre a IDF atual, né, que foi obtida utilizando dados, né? E esse fator de correção ele pode ser obtido de alguma forma com base na temperatura, na projeção de aumento de temperatura, por exemplo, né? Outra forma seria usar as projeções dos modelos climáticos, mas apenas em termos relativos, né? E a terceira seria associar a chuva com outras variáveis climáticas que são mais bem representadas nos modelos climáticos, tá? Então, vamos ver cada uma delas, né? Uma ideia seria usar um fator de escala. Então, essa é a nossa relação entre temperatura e umidade na atmosfera. As projeções poderiam indicar, por exemplo, que na nossa região o aumento da temperatura média vai ser da ordem de 3 graus Celsius. A relação de Clausius-Clapeyron, que é essa curva aqui, nos indica que vai ter 7% de aumento na umidade do ar na condição de saturação para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura. Então, se vai aumentar 3 graus Celsius, a gente poderia imaginar que a disponibilidade de água na atmosfera vai aumentar 21%, e a gente poderia usar esse 21% para dizer que toda a IDF original tem que ser ajustada para um valor 21% maior, tá? Essa seria uma abordagem simplista, né, para esse problema, né? Qual é a questão? Quais são as fragilidades desse método, né? Mesmo a gente vai usar um mesmo fator, né, independente para a duração da chuva. Outra questão é que a gente vai usar o mesmo fator de correção para qualquer tempo de retorno, tá? E para qualquer escala espacial também, tanto para chuva de um ponto como para chuva de uma grande área. E todas essas hipóteses aqui podem não ser verdade. Pode ser que as chuvas de mais curta duração tenham aumentos mais relevantes do que as chuvas de mais longa duração, tá? Pode ser que as chuvas de maior tempo de retorno, as chuvas mais raras, tenham aumentos maiores do que as chuvas mais comuns, né? E pode ser que as chuvas de pequena escala espacial tenham aumentos mais intensos do que as chuvas de grande escala espacial, tá? Então, essa primeira abordagem, ela é possível, mas ela tem sido criticada, então, porque tem algumas fragilidades.
Outra possibilidade seria acelerar, seria dizer o seguinte, ok, o modelo climático, ele não consegue representar a IDF, tá? Mas eu tenho aqui a IDF do modelo climático rodando o clima atual e eu tenho a curva IDF do modelo climático no futuro. E eu observo que houve uma variação de aumento da chuva, tá? Então, eu não vou confiar na IDF do modelo climático em si, mas porque ela não é bem representada. Mas a relação entre a chuva extrema atual, que é essa preta, e a chuva extrema do futuro, que é a laranja, essa eu considero que ela é bem representada. Então, se eu digo o seguinte, a laranja é 30% maior do que a preta para uma dada duração, eu posso aplicar isso sobre a IDF observada atual e obter a minha IDF do futuro, né? Com isso, eu ganho algumas vantagens aí, que seria ter fatores diferentes para diferentes durações, fatores diferentes para diferentes tempos de retorno, e então eu teria algumas vantagens nessa abordagem. Finalmente, outra possibilidade seria usar variáveis proxy, né, ou covariáveis que permitiriam relacionar essa distribuição com outras variáveis que são mais fáceis de ser representadas nos modelos climáticos. Eu vou pular isso aqui rapidinho, tá? Porque o tempo é curto, né? Então, aqui, uma questão de atenção. A gente não tem ainda muitos resultados de modelos climáticos em durações menores do que um dia, tá? Boa parte dos nossos resultados ainda vão até um dia de duração e menos do que isso, não, tá? Então, obras de drenagem em que a chuva de projeto, a chuva crítica, ela tem duração de 4 horas, 5 horas, meia hora, né? A gente ainda não tem muita informação sobre como vai ser essa alteração com as mudanças climáticas, né? Mas uma questão que é importante, a gente tem cada vez mais estudos que estão sugerindo que em pequenas escalas espaciais e temporais, que eu acho que tem um interesse muito grande aí do ponto de vista da drenagem, né, de rodovias, né, dentro do contexto do DENIT, né, o aumento da chuva ele pode ser maior do que 7% para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura. Então, tem cada vez mais estudos sugerindo que pode haver uma relação ainda maior do que essa, tá? Isso é uma mensagem importante. Então, a gente pode ter mais amplificações em durações menores e menos amplificações em durações maiores, eventualmente, né? De acordo com esses estudos recentes, né? Bom, na sequência, depois que eu terminar aqui, o Rodrigo vai falar um pouco sobre as alterações das chuvas no Brasil, tá? Com base nessas projeções em diferentes regiões. Antes de passar a palavra para ele, eu vou mudar um pouquinho de assunto e vou falar sobre a chuva de abril e maio de 2024 aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que a gente fez uma análise dessa chuva, com base em dados observados, inicialmente em 79 pluviômetros automáticos, que a gente verificou que os dados funcionaram bem durante todo o evento, né? São dados do INEMET, do SGB, do CEMADEM, e dados que a gente obteve no Hidroeb da ANA, que envolve várias instituições, né? A gente interpolou os dados de chuva para gerar campos de chuva sobre a bacia hidrográfica do Rio Guaíba, que é essa região com o contorno preto mostrado nesse mapa aqui, né? Então, a chuva mais intensa ela começou no dia 29 de abril, tá? A gente teve no dia 29 de abril aqui chuvas superiores a 100 milímetros nessa região aqui do estado, né? Boa parte dessa região aqui. Esse aqui é o Rio Jacuí. E a gente teve mais de 100 milímetros também nessa região aqui. Esse aqui é o Rio Taquari, né? Os dois principais rios que o Jacuí recebe aqui, o Taquari, vão chegar aqui no Guaíba, em Porto Alegre. Isso foi no 29 de abril. No dia seguinte, dia 30 de abril, voltou a chover com intensidade nas mesmas regiões aqui, só que agora choveu já mais de 300 milímetros em 24 horas nessa região aqui e mais de 200 milímetros nessa região aqui, né? Do Taquari, e aqui mais de 300 na região do Jacuí.
No dia seguinte, 1º de maio, a gente teve toda essa região aqui com mais de 200 milímetros, né? E aqui continuou chovendo mais de 100 milímetros em 24 horas, toda a região do Jacuí também, tá? No dia 2 de maio, o Jacuí permaneceu com mais de 100 milímetros e na região do Taquari teve chuvas de mais de 200 milímetros, também nesse núcleo aqui principal de chuva. No total, em 3 dias, de 30 de abril até 2 de maio, né, a gente teve essa quantidade de chuva, superou 600 milímetros em algumas partes aqui, né? No total, em 5 dias, né, a gente teve um mapa muito parecido, mas os valores mais altos aqui, mais do que 650 milímetros aqui e mais do que 700 milímetros nessa região aqui. Em 7 dias, superou 800 milímetros em algumas regiões, né? E em 14 dias a gente se aproximou de 1.000 milímetros em boa parte dessa região aqui do estado. Para vocês terem uma ideia, essa extensão aqui, isso é da ordem de 300 quilômetros, onde a gente teve chuvas superiores a 400 milímetros, né? Então é uma chuva que foi marcante pela grande volume em grandes áreas, né? Por exemplo, a maior chuva em 24 horas aqui no Rio Grande do Sul, em um único ponto que foi medido, foi 400 milímetros aproximadamente. Isso está longe do recorde de chuva em 24 horas no Brasil, que é 680 milímetros lá em Bertioga, né? Então, o que aconteceu aqui, essa chuva ela não foi extraordinária pela intensidade em curta duração, né? As chuvas maiores em uma hora, elas foram da ordem de 60, 70 milímetros aqui no Rio Grande do Sul durante todo o evento, né? O que chama atenção nesse evento foi a grande quantidade de chuva numa grande área e em durações relativamente grandes, né? Bom, eu vou passar rapidamente aqui. Esse tipo de chuva em grandes áreas é mais adequadamente analisado usando uma técnica que se chama análise DAD, de Depth Area Duration, em que a gente relaciona a altura da chuva com a área atingida por essa chuva e a duração, tá? E a gente segue aqui um manual da Organização Meteorológica Mundial que descreve esse tipo de análise, né? Como é que funciona isso? Então, rapidamente aqui, a gente obtém os dados de chuva, a gente interpola, gera campos de chuva, a gente cria as isoietas e a gente identifica as isoietas de maior chuva e verifica qual é a chuva média dentro do polígono definido por essa isoieta e qual a área definida por esse polígono. Aí a gente faz a mesma coisa para a isoieta seguinte, que é menor, então chove menos, mas a área atingida é maior. Para a isoieta seguinte, que chove um pouquinho menos, e a área é maior. Então, aumenta a área e diminui a chuva, tá? Essa é a análise DAD para um dado evento, tá? A gente pode fazer uma análise DAD para vários eventos numa mesma região e a gente pode gerar uma curva envoltória, que é o pior que pode acontecer dentro de uma região climática para uma dada área, tá? Então, os piores eventos registrados. A gente fez isso para o Brasil inteiro, usando dados de chuva em grade, né? E a gente identificou os maiores eventos de 3 dias de duração, já ocorridos no Brasil, os maiores eventos de 5 dias de duração e os maiores eventos de 14 dias de duração e assim por diante, em todo o Brasil, tá? Então, a gente obteve a curva DAD envoltória para as maiores chuvas de 14 dias, as maiores chuvas de 7 dias, as maiores chuvas de 3 dias e 5 dias, né? E a gente fez a mesma coisa para a chuva de abril e maio de 2024 aqui no Rio Grande do Sul, tá? E a gente comparou uma coisa com a outra, tá? Então, aqui para 3 dias, essa era a envoltória das maiores chuvas já observadas no Brasil para diferentes áreas. E essa é a chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente está aqui um patamar acima nesse evento aqui, tá? Por exemplo, para a área de 10 mil quilômetros quadrados, a gente tinha um valor de 350 milímetros, a gente está com um valor superior a 500 milímetros para essa área, tá? Para 5 dias é a mesma coisa, tá? A gente está com uma chuva
que em grandes áreas é muito maior do que as maiores chuvas que a gente já havia registrado aqui no Brasil. 7 dias a mesma coisa e 14 dias a mesma coisa. Então, conclusão que a gente teve é que essa é a maior chuva já observada no Brasil para grandes áreas, tá? E as minhas mensagens parciais, antes de passar a palavra para o Rodrigo aqui, são as seguintes. Chuvas extremas, elas devem aumentar no século XXI, isso é o que se espera de uma atmosfera mais quente, né? Os modelos climáticos globais, a geração atual, eles não são muito bons em representar as chuvas extremas, né? A geração atual de modelos regionais também não, mas a gente vai ter que, de alguma forma, trabalhar com essas projeções que eles geram para, de alguma forma, adaptar as nossas chuvas de projeto, adaptar as nossas curvas IDF e assim por diante. Ainda não tem uma forma ideal e amplamente aceita sobre como fazer isso, né? Como modificar as nossas IDFs, né? E existem algumas tentativas, algumas técnicas possíveis, né? A expectativa nossa atual é que modelos de mais alta resolução, que vão permitir a representação da convecção, eles possam trazer resultados mais realistas, né? Mas isso, por enquanto, é uma expectativa. E talvez isso não vá acontecer assim num horizonte de tempo tão curto assim. Talvez nos próximos 10 anos a gente vai ter que ainda lidar com abordagens simplificadas, né? Enquanto isso, então, a gente tem usado outras técnicas, usando basicamente alguns fatores de ajuste que podem ou não estar baseados em cima dos resultados dos modelos climáticos, né? E finalmente, aqui pulando para a chuva do Rio Grande do Sul, essa chuva que aconteceu aqui é a maior chuva já observada no Brasil em grande escala de tempo e espaço, ou seja, vários dias e escalas de vários milhares de quilômetros quadrados. É uma chuva que não teve precedentes ainda, tá? Vou passar agora a palavra para o Rodrigo, tá? E parar de compartilhar aqui minha tela. Tive um problema ali, travou a minha conexão no meu computador. Por sorte, a gente trabalha no mesmo corredor. Eu posso continuar aqui da sala do Walter. Sem Então, problema. como eu estava falando para vocês, eu vou expor resultados de um projeto que foi desenvolvido pelo IPH da URGS para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vocês podem ver aqui uma fotografia da equipe do projeto, né? Foi um projeto que durou alguns anos e ele tratou justamente do tema dos impactos da mudança climática sobre cheias, estiagens e a segurança hídrica. Vocês podem encontrar detalhes sobre esses resultados nesse link. Esse é um relatório que está na biblioteca do IPH, da URGS. E também nesse outro link do Zenodo, é uma base de dados que tem todos os resultados, né, mapas e resultados numéricos que podem ser, resultados bem detalhados que podem ser acessados por vocês, tá? E durante esse projeto, a gente basicamente desenvolveu projeções do impacto da mudança climática sobre a hidrologia do Brasil e da América do Sul. A gente selecionou alguns cenários futuros relacionados à emissão de gases de efeito estufa. Na verdade, a gente fez todo um trabalho usando um cenário intermediário, né? E selecionamos projeções de modelos climáticos globais, esses que o professor Walter comentou na sua fala. Como eles têm uma certa incerteza, têm as suas limitações, nós selecionamos resultados de 28 modelos. Então, com isso, nosso resultado pode avaliar as incertezas. E a gente basicamente comparou resultados de um período histórico de referência, do passado, então de 1950 até 2014, com o que está projetado para o futuro, um futuro próximo, os próximos 50 anos, e um futuro distante no final do século, indo até 2100, tá? Durante o estudo, a gente também fez algumas correções desses modelos, né?
nos seus resultados de precipitação, mas também outras variáveis, a temperatura, a radiação solar, a umidade do ar. E usamos isso em um modelo hidrológico chamado modelo de grandes bacias, que é capaz de simular o que vai acontecer nas bacias hidrográficas em termos de vazões e outras variáveis nas diferentes regiões do Brasil. E com isso analisamos vários resultados, desde as precipitações intensas, as vazões máximas nos rios, né? Variações em áreas inundadas, e também outros aspectos que eu não vou detalhar hoje aqui, como secas, disponibilidade hídrica, vazões mínimas e o impacto sobre a segurança hídrica. Como eu disse para vocês, por que a gente precisa usar um modelo hidrológico, né? Porque, eventualmente, uma alteração nas chuvas de 10%, num lugar poderia ter uma alteração igual na vazão do rio, também de 10%, né? Então, não haveria uma amplificação nem atenuação desse efeito. Mas em outros locais isso pode ser diferente. Em algumas regiões, por exemplo, regiões áridas, existe um efeito de amplificação. Uma alteração na chuva de 10% poderia causar uma alteração de 40%, por exemplo, nas vazões, né? Então, para fazer essa avaliação e projeções mais regionalizadas, a gente precisa dos modelos hidrológicos. A gente usou o modelo de grandes bacias, que é desenvolvido aqui no IPH da URGS. Ele é um modelo hidrológico que é capaz de simular os processos hidrológicos que ocorrem numa bacia hidrográfica. Então, a partir de uma precipitação, a gente calcula o quanto disso se transforma em escoamento superficial, ou o quanto disso vai infiltrar no solo, o quanto disso vai percolar para os aquíferos, o quanto da umidade do solo vai evaporar de volta para a atmosfera, né? Isso a gente faz em unidades muito pequenas, né? E a gente depois propaga os volumes que são gerados em cada uma dessas mini bacias, que a gente chama, ao longo de uma rede de drenagem, de forma a poder simular hidrogramas em todos os rios, né? De médio e de grande porte, obtendo hidrogramas como esses que vocês observam nas figuras abaixo. E a gente tipicamente compara isso com observações, né? Então, aqui em preto são vazões observadas, fazemos vários ajustes, mas com essas figuras já é possível verificar que esse tipo de modelo consegue representar desde cheias sazonais, né? Como em grandes rios, como no Rio Solimões, Amazonas, consegue representar cheias em regiões áridas, né? Como no Rio Salgado, aqui, fica no Ceará. Também as cheias do Rio Grande do Sul, como vocês estão vendo aqui no Rio Taquari, né? São várias cheias rápidas. Então, a partir dessa ferramenta, a gente fica confiante de fazer as projeções do que poderia acontecer para o futuro. A primeira análise que a gente fez foi um impacto de alterações sobre fluxos médios, né? E o resultado obtido é que a gente deve esperar para as próximas décadas uma redução nas precipitações médias na região central do Brasil, no norte do Brasil, em partes do Nordeste, mas esperamos uma maior umidade, né? Uma maior precipitação média no sul do Brasil, e isso faria com que as vazões médias respondessem com o mesmo sinal. Vocês observam redução de vazões médias dos rios em boa parte do Brasil, com exceção da região sul, que pode ficar um pouco mais úmido, tá? Mas o interesse de vocês não é nas médias, vocês estão interessados nos extremos, né? No contexto de rodovias, né? Então, começamos a analisar projeções de alteração das precipitações intensas, as precipitações máximas anuais, com diferentes durações. Começamos com a precipitação com um dia de duração, que é o que os modelos climáticos globais atualmente nos permite fazer.
E o que a gente observa é um aumento generalizado em todo o Brasil, tá? Esses aumentos são da ordem de 12% na região sul, mas podem ser até de 17% na região, em parte da Amazônia, quando a gente olha para as chuvas com 2 anos de tempo de retorno. Quando a gente analisa as chuvas mais raras, por exemplo, com 100 anos de tempo de retorno, esse aumento é mais amplificado, né? Então, esse fator de alteração é maior. Ele, especialmente na região Nordeste, vai para 35%, em outras regiões da Amazônia pode chegar a 55%. Então, isso é uma ilustração do que o professor Walter falou, que esses fatores de alteração podem ser diferentes para os diferentes tempos de retorno, mas também vão ser diferentes para as diferentes durações de chuva. Quando a gente olha chuvas com 5 dias de duração, a gente observa que em boa parte do Brasil talvez não ocorra um aumento, segundo as projeções, né? Não existe uma concordância entre os 28 modelos climáticos de que haveria uma alteração, mas algumas outras regiões, como na região sul, pode ter um pouco de aumento. Quando olhamos para 100 anos de tempo de retorno, já vemos um pouco mais de aumento dessas chuvas em mais regiões. Quando olhamos para chuvas de 30 dias de duração, aí fica ainda mais marcado que o aumento é esperado mais na região sul do Brasil e na região central do Brasil, não é, ou na Amazônia, né? Isso não é tão expressivo, tá? Então, em resumo, muitos locais a gente tem projeção de aumento da precipitação. Na maior parte do Brasil esperaríamos mais chuvas maiores com um dia de duração, mas quando a gente olha chuvas com durações maiores, como 30 dias, esse aumento não é tão evidente, né? Então, em síntese, isso traz uma grande preocupação quando a gente fala de cheias em pequenos rios ou alagamentos em cidades que são causados pelas chuvas de mais curta duração, tá? Quando a gente traduz isso para alteração nas vazões máximas, ao usar essas séries de chuvas para alimentar o modelo hidrológico, MGB, simular vazões em todos esses trechinhos de rio e fazer toda uma análise estatística, a gente obteve esse resultado já num estudo com o João Paulo Breda, em que existe um sinal forte de aumento das vazões máximas, especialmente na região sul do Brasil, né? Mas em muitos rios de médio e grande porte, na região mais central do Brasil e no norte, a projeção é até de diminuição das vazões máximas. E isso é explicado, primeiro, pela questão da duração das chuvas, né? Em muitos desses rios, a cheia é formada por chuvas de maior duração, e também pela questão da umidade do solo. Como nessas regiões é esperado um aumento da temperatura, um aumento da evapotranspiração potencial, se espera que a umidade do solo antecedente na região central do Brasil e norte do Brasil ela seja reduzida, reduzindo assim as cheias nos grandes rios, tá? A gente avaliou novamente isso nesse estudo mais recente para a Agência Nacional de Águas e obtemos esse resultado. Esse mapa mostra os locais em que a gente espera um aumento das vazões máximas em termos da sua magnitude, nesse caso aqui, vazões máximas de 100 anos de tempo de retorno. O resultado que a gente obteve é de aumento na região sul do Brasil e parte do Nordeste. Em outras regiões do Brasil, vocês observam em verde, não existe um sinal claro. E em algumas regiões existe até poderia haver até uma tendência de diminuição na região amazônica. Avaliamos também alterações na frequência, né? Quando a gente constrói essas curvas de frequência de cheias para o futuro, comparando com o histórico, a gente pode analisar o quanto que para o mesmo tempo de retorno a vazão se altera, né? Mas para uma mesma vazão, o quanto que
que o tempo de retorno dela poderia se alterar. Então, a gente observa um aumento, uma redução nos tempos de retorno, né, na região sul e região nordeste, ou seja, um aumento na frequência de cheias nessas duas regiões que vocês observam em azul. E na Amazônia, a gente observa até uma redução, né? Então, em resumo, temos principalmente no sul e no nordeste uma expectativa de aumento das cheias, tá? Tanto em termos de sua magnitude, no sul do Brasil da ordem de 20%, como em termos da sua frequência, né? As cheias podem ser 5 vezes mais frequentes. Por exemplo, algo que aconteceria uma vez a cada 50 anos, poderia acontecer uma vez a cada 10 anos, certo? E fizemos várias outras avaliações. Esse modelo permite fazer estimativas das áreas de inundação, né? Nesse mapa que vocês observam, nesse segundo mapa, a gente observa uma projeção de aumento das áreas de inundação na região sul do Brasil, no Uruguai, partes da Argentina, também no Nordeste. Esse aumento poderia fazer com que, em muitas cidades, o número de pessoas diretamente afetadas poderia aumentar muito para cheias de diferentes magnitudes, né, para diferentes tempos de retorno. Nos casos mais dramáticos que a gente avaliou, o número de pessoas impactadas poderia até dobrar, tá? E em alguns lugares traz uma preocupação contrária, por exemplo, em regiões como Pantanal, Amazônia, né, que são grandes áreas de inundação, que prestam importantes serviços ecossistêmicos, existe uma previsão de redução dessas áreas inundáveis, gerando preocupações ambientais. Fizemos várias outras avaliações assim relacionadas à segurança hídrica. Eu não vou falar de todos os exemplos aqui por causa do tempo. Por exemplo, ao cruzar esses resultados com os municípios brasileiros, vocês observam nessa figura de cima uma grande preocupação, né? Então, aqui a gente cruzou o resultado de aumento na precipitação de um dia de duração com os municípios. Então, em todos os municípios, a gente deve esperar um aumento de alagamentos, né? Estamos também com locais em que a gente tem hidrelétricas, que são usadas para geração de energia, né? Ou os locais que a gente tem agricultura, para avaliar o impacto da mudança climática sobre esses setores. Cruzamos também com todos os locais em que a gente tem barragens, tá? Esses mapas mostram à esquerda os locais que a gente tem barragens em pequenas bacias e à direita os locais que a gente tem grandes bacias. E em vermelho seriam as barragens que têm a sua segurança ameaçada por um aumento nas precipitações intensas na sua bacia de contribuição ou nas suas vazões máximas estimadas nesse projeto. Então, essa figura mostra que a gente deveria ter um esforço de revisar, então, né, os projetos e a segurança dessas grandes barragens. E a gente fica pensando se esse tipo de análise não poderia ser também feita para o setor rodoviário, né? Eventualmente, a gente poderia cruzar os resultados da mudança climática com a localização das pontes mais importantes do Brasil, né? Ou coisa do tipo. Enfim, então a gente observa que a mudança climática realmente ameaça a nossa segurança hídrica. É necessário algum tipo de adaptação da sociedade a essas novas condições, a fim de reduzir e evitar seus danos potenciais e aumentar de alguma forma a nossa resiliência. E a gente entende que é necessário, então, revisar a nossa prática hidrológica atual, em que todos os nossos projetos, né, e planejamento se baseia nessa premissa da estacionariedade, em que nossas predições e parâmetros de projetos são baseados em observação do passado, assumindo que o futuro vai repetir o passado. A gente precisa, de alguma forma, de critérios hidrológicos que incluam esse efeito da mudança climática e que não sejam muito complicados para que possam ser rapidamente incorporados na nossa prática de engenharia, né? E pensando nisso,
logo depois do desastre que ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul e que destruiu boa parte da nossa infraestrutura, foram centenas de pontes e trechos de estrada interrompidos, né? Inúmeras cidades com partes destruídas. A gente, ao discutir com colegas da Agência Nacional de Águas e os colegas aqui do IPH da URGS, teve uma preocupação de que os projetos de reconstrução deveriam ser melhores e deveriam incorporar já a mudança climática, né? Adaptação à mudança climática. Por isso, a gente resumiu todos esses resultados desse projeto de pesquisa, que eram muito detalhados, né? A gente resumiu isso numa nota técnica que a gente chamou Critérios Hidrológicos para Adaptação à Mudança Climática, Chuvas e Cheias Extremas na Região Sul do Brasil. Vocês encontram essa nota técnica nesse link, tá? No site do IPH, tá? E no nosso conhecimento, esse é o primeiro critério objetivo para incorporar a adaptação à mudança climática na hidrologia aqui no Brasil, tá? E essa nota foi depois referendada pela própria Agência Nacional de Águas, né, em outra nota deles. E eu vou passar rapidamente, né, sobre as principais partes desse documento. Basicamente, a gente recomenda que todos os estudos aqui para a região sul utilizem as séries temporais hidrológicas mais longas possível, incluindo os extremos hidrológicos recentes, né? Tendências de alteração, no nosso caso aqui, que sejam incluídos os eventos recentes de 2023 e 2024, mas claro, à medida que os anos passam, né, que os piores casos mais recentes sejam incluídos, e que os projetos levem em consideração o efeito da mudança climática, conforme as tabelas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, detalhando um pouquinho mais, devemos usar séries históricas muito longas, incluir os piores anos, 41, 23, 24, usar registros sistemáticos de estações pluviométricas ou pluviométricas, mas também se apoiar em registros não sistemáticos, por exemplo, para estudar vazões máximas ou níveis máximos, podemos usar marcas de cheias, né? Devemos usar curvas IDFs mais atualizadas o possível para as áreas de interesse. E para considerar o efeito da mudança climática, a gente sugere simplesmente que utilizar primeiro um aumento na magnitude das nossas estimativas. Então, se eu estou trabalhando com precipitação máxima e estudando pequenas bacias, eu deveria aumentar minhas estimativas em 15% ou 20%, a depender do tempo de retorno. E para vazões máximas, o mesmo fator, porque aqui na região sul tem uma característica de que um aumento na chuva se traduz num aumento parecido nas vazões máximas, tá? Ou fazer uma alteração nos tempos de retorno adotados no projeto. Então, por exemplo, se a gente está interessado em fazer um dimensionamento considerando um tempo de retorno de 10 anos, eu deveria, ao utilizar dados do passado para minhas estimativas, deveria utilizar um tempo de retorno de 25 anos ou 20 anos, a depender da área da bacia hidrográfica, se a gente está trabalhando com uma bacia pequena ou uma bacia grande. E, por fim, se estamos interessados em projetos que adotam um tempo de retorno maior de que 50 anos, esse projeto deveria ser capaz de resistir ao maior evento que já aconteceu no histórico, tá? Bom, são critérios bem simplificados, é fácil de incorporar. Claro, eles deveriam ser revisados à medida que a gente tem novos estudos climáticos, novos relatórios do IPCC saindo, né? E também recomendamos que nossos projetos sejam flexíveis para que possam ser também revisados no futuro se essa majoração que está sendo feita agora não é suficiente. Esses critérios têm sido já incorporados, tá, em muitos projetos,
por exemplo, foram incorporados nos termos de referência para a reconstrução de pontes e outras obras de infraestrutura do DAER, aqui do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem um print, né, de apresentações dessas licitações. Foi recomendado também pela Agência Nacional de Águas, nesse grupo técnico de assessoramento para estudos hidrológicos e segurança da infraestrutura para o Rio Grande do Sul, GTARS. Foi incorporado também pela Casa Civil nas suas diretrizes técnicas, tá? Desse fundo Firese. Temos vários relatos, né, de outros colegas que estão usando. Essa semana mesmo eu conversei com colegas da Caixa Econômica Federal que estão usando essa nota técnica para decidir sobre novos financiamentos habitacionais. E aqui a gente traz uma notícia de uma ponte que foi reconstruída e reinaugurada no Rio Forqueta. Ela foi feita maior, mais alta, né, já utilizando esse tipo de critério, tá? E o que a gente fez depois disso? A gente começou a fazer, então, uma síntese daqueles resultados científicos para todos os outros estados do Brasil, fazendo tabelas com números, né, esses números de majoração dos parâmetros hidrológicos para cada um dos estados brasileiros, como vocês estão vendo, e para várias variáveis, para as chuvas intensas, para as vazões máximas, mas não só para isso, para outras coisas relacionadas a secas, a disponibilidade hídrica, vazões mínimas. E a gente está colocando esse resultado num livro que está em finalização. Ele deve ser lançado no próximo mês, que se chama Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil, Extremos Hidrológicos. É um livro, é uma parceria do IPH com a Agência Nacional de Águas, tá? Então, em breve, vocês vão receber digamos, essa informação desse livro publicado. E, por último, deixei no último slide um pouquinho de divulgação de estudos recentes que a gente fez aqui no IPH sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, com a Agência Nacional de Águas também. Fizemos várias caracterizações dessas cheias, usando modelagem hidrológica. Escrevemos alguns outros capítulos de livro que detalham esses eventos e o que a gente deveria fazer para ser mais resiliente à mudança climática. Essas são as publicações assim de livros assim que tem figuras muito bonitas, né, didático. Além disso, fizemos vários outros artigos científicos, né, que estão na RBRH e outras revistas, com vários estudos sobre esse desastre. Obrigado a todos, e com isso terminamos aqui a nossa exposição. Muito obrigado, professor. Parabéns pela apresentação. Foi uma apresentação muito elogiada. A gente está vendo aqui nos comentários, muito esclarecedora, tá? A gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou pedir também até a ajuda da Carol para a gente organizar as mensagens aqui, tá? Carol. Então a gente pode fazer essa primeira aqui, a pergunta da Silvia, né? Sim. Bom dia. Essas variações com os NOs, né? Se tem alguma relação? Não, relacionado ao quilômetro. Opa, vocês entenderam a pergunta? Conseguiram entender? Sim. Eu me recordo que essa pergunta foi feita no momento que o Walter estava expondo. Foi sim. Estava se referindo a mudanças na temperatura e na água precipitável. Com El Ninho, essas variações com os El Ninhos têm alguma relação? Tem relação, o El Ninho, sim, é um fenômeno, né, que ele tende a intensificar chuvas aqui no sul do Brasil, né, então ele tem influência no clima. Tem alguma relação com o clima do futuro, né? Em alguns casos, eventualmente poderia ter uma intensificação de El Niños, né? Mas a gente não tem um resultado específico sobre isso, né? Se vai haver uma intensificação de El Niños ou não.
Mas é justamente esse tipo de efeito, né, que pode se alterar com a mudança climática. Ótimo. Perfeito. Tá, a colega também perguntou se os medidores e dados dos postos, com muito deles desativados, né, com relação a esses postos. Muitos na área do Lago Guaíba têm falta de dados nos últimos 30 anos. Essa calibração para o uso dos modelos teve algum impacto na calibração dos modelos climáticos? Esses dados, para ser considerados, foram usados estimados ou dados obtidos por outros órgãos? Os modelos climáticos, eles são ajustados basicamente com dados meteorológicos, né? Não se utiliza muito dados de rios para fazer ajustes de modelos climáticos. O que a gente usou os dados dos rios, inclui Guaíba, né? Foi o modelo hidrológico, né, que o Rodrigo apresentou. A gente teve que calibrar e preparar esse modelo hidrológico de forma que ele representasse a realidade atual, e aí rodar esse modelo com a representação do clima atual, dos modelos climáticos, e depois com o clima do futuro, e aí comparar as duas séries geradas. Então, sim, esses dados foram utilizados. E sim, aqui no Guaíba a gente tem períodos que tem pouco monitoramento, né? Teve locais que não foram muito bem monitorados ao longo de muito tempo, né? E assim como em outros locais também, em outros rios, a gente teve bastante desafio com relação à carência de dados, né? Não é uma realidade exclusiva nossa aqui no Sul, mas é em todo o Brasil, né? E existem regiões que têm mais densidade de dados, dados de melhor qualidade, e existem regiões mais pobres, mas foi possível lidar com essas carências, né? E de alguma forma chegar a um resultado. Outra pergunta, professor, é sobre as escalas espaciais. Essas escalas espaciais ainda têm a mesma ordem de grandeza das áreas que trabalhamos atualmente para as bacias de contribuição nos modelos utilizados? Essa pergunta eu não entendi, desculpa. Posso tentar responder. Os modelos climáticos globais, eles hoje têm uma escala que nos permite avaliar chuvas diárias numa área de abrangência compatível com o modelo hidrológico MGB que a gente usou em escala continental, tá? Isso nos permite estudar cheias em rios de médio e grande porte. São rios que têm uma bacia de contribuição maior do que 1.000 quilômetros quadrados, por exemplo. Se a gente quiser estudar rios menores, né, seria adequado a gente usar chuvas de menor duração, né, e modelos mais detalhados que não estão à disposição hoje, como o Walter mencionou. A gente pode admitir que a intensificação nas chuvas de mais curta duração vai seguir a mesma linha do que a gente está vendo com as chuvas diárias, então, para o caso do Rio Grande do Sul, da ordem de 20%, né? Ou a gente pode esperar que poderia ser ainda pior, né? Poderia ser um pouquinho maior. Perfeito. Outra pergunta é sobre o desenvolvimento das curvas IDFs com relação às mudanças climáticas. Nosso colega pergunta quais dessas três abordagens com relação à curva IDF devemos considerar nos projetos de drenagem do DENIT. Essa é uma pergunta boa, né? Pergunta do milhão, digamos assim, mas isso está em discussão em muitas assim, frentes ainda, tá? Me parece que deveria ser feita uma abordagem em etapas, né? Num primeiro momento, a gente deveria utilizar pelo menos a relação de Clausius-Clapeyron com a temperatura, tá? À medida que novos dados forem ficando disponíveis, a gente poderia utilizar os próprios resultados dos modelos climáticos, e aí esse fator de alteração ele poderia variar com o tempo de retorno, com a duração da chuva, tá? Então, hoje em dia, já se poderia chegar nesse nível, né? E
assim, ao longo dos próximos 15 anos, talvez a gente vai chegar a ter resultados de modelos climáticos mais detalhados que eventualmente vão mostrar se vai haver um aumento ainda maior dessas chuvas intensas. Então, eu recomendaria a abordagem mais simples nesse momento para começar, né? E enquanto que a gente gera dados melhores, né, entre os modelos climáticos e também das análises de modelos climáticos existentes, para aperfeiçoar essa metodologia. Gostaria de complementar. Eu acredito que para agora, né, para começo de conversa, a gente poderia usar os critérios que estão descritos na nota técnica para o sul do Brasil, que já se fala de chuvas de aumento de chuvas intensas com um dia de duração. Então, a gente deveria majorar pelo menos com isso, né? E a gente, em breve, como eu falei, vai ter esses resultados para os outros estados brasileiros, vai estar aí no livro com a Agência Nacional de Águas. Vocês vão poder ter esses números para os outros estados. Então, pelo menos aqueles fatores deveriam ser considerados. Obrigada, professores. Com relação aos tempos de retorno, qual avaliação vocês fazem dos atuais tempos de retorno, considerando as curvas IDFs recalculadas? Então, a gente fez essa avaliação de alteração de um tempo de retorno, né? Então, se o tempo de retorno fica mais baixo no futuro, significa que esse tipo de evento ficaria mais frequente. E nessa nota técnica para o Rio Grande do Sul e nos capítulos do livro, a gente tem recomendações, né? Do tipo, se nessa região você quer fazer um projeto para 100 anos de tempo de retorno, né? Admitindo esse tipo de risco. E se você vai usar os dados do passado para fazer a sua análise, né? Por exemplo, uma curva IDF que foi construída com base nos dados do passado, ou uma série histórica de níveis de vazão, em vez de usar 100 anos, talvez você tenha que colocar 300 ou 400 anos no seu cálculo. Essa seria uma forma de considerar que esse evento ficaria mais frequente. Perfeito. Na nota técnica do IPH, a recomendação de que se use séries mais longas disponíveis. O nosso colega está perguntando se essa recomendação se aplica até mesmo para séries não estacionárias. Sim. Por que a gente colocou essa recomendação? Porque a gente observa que, às vezes, na prática de engenharia, quando existe uma pressa, né, de terminar um projeto, muitas vezes os dados utilizados não são atualizados até os anos mais recentes. Então, muitas vezes, um cálculo pode ter sido feito com uma série de 1980 até 2015, que não está considerando o ano de 23 e de 24, que foi muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que a gente deixou explícito, né, que a gente deve sempre atualizar e considerar os piores casos. Além disso, o que a gente tem observado nas séries históricas é uma alteração recente, especialmente nos últimos 10 anos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, no Guaíba e outros rios, a gente observa um aumento dos níveis de cheia, né? Então, a gente considerar a série mais atualizada também seria uma forma da gente estar considerando um aumento que já aconteceu nas últimas décadas e não o que ainda vai acontecer para o futuro, tá? Se observar que essa série é muito não estacionária, digamos, os últimos 20 anos estão muito maiores do que o que aconteceu em décadas passadas, eventualmente o hidrólogo, o projetista pode optar por utilizar essa série censurada só com os anos mais recentes, né? Assim, a gente teria uma estimativa ainda mais conservadora. Obrigada, professor. No DENIT, nos normativos do DENIT, recomenda para o dimensionamento de novas obras de artes especiais o tempo de retorno de 100 anos. Qual seria a recomendação dos senhores? Então, por o caso do Rio Grande do Sul, se a gente consultar lá a nota técnica, a gente está recomendando para 100 anos
em pequenas bacias, a gente deveria usar 450 anos, ou bacias maiores do que 1.000 km², a gente deveria usar 350 anos. Isso por região sul, tá? Para as outras regiões do Brasil, não é exatamente o mesmo número. A gente está colocando nesse livro, vai estar publicado esse mês. Tá. Essa pergunta é sobre o assoreamento na bacia do Rio Taquari. Se tem alguma ação que possa ser feita no curto prazo, próxima à calha natural. Entendo que é sobre para reverter o assoreamento ou para minimizar o assoreamento. Essa discussão sobre assoreamento, ela ganhou muita força aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente não tem evidências tão claras assim de assoreamento. O que a gente tem são evidências de mudança do leito em alguns locais, né? Um depósito de sedimentos em certos locais e erosão em outros. Então, ao mesmo tempo que o rio ficou mais raso em alguns pontos, que seria uma evidência do assoreamento, né? Formação de bancos de cascalho, bancos de areia, ele ficou mais profundo em outros, né? Então, é necessário identificar os locais que eventualmente se tornaram muito rasos, identificar eles do ponto de vista morfológico, avaliar a importância dessa alteração em termos hidráulicos, se isso realmente está atrapalhando o escoamento ou não, quanto que isso implica em aumento do nível da água, por exemplo, para uma mesma vazão. E se comprovado que essa alteração tem um efeito significativo no nível da água durante uma cheia, aí se poderia prever, então, a retirada desse material, né, por dragagem, mas focando nos locais que vai trazer mais benefício, assim, né? A gente tem dados de batimetria gerados pelo próprio DENIT, de muito boa qualidade, no Rio Taquari, entre a ponte da BR-386 e a barragem de Bom Retiro do Sul, é um trecho de uns 22 quilômetros, que mostram que não houve um assoreamento generalizado no Rio Taquari, mas houve alterações do leito e que em algumas partes o rio ficou 8 metros mais profundo e outras partes ficou 6 metros mais raso. E quando a gente analisa isso num modelo hidráulico do rio, essas alterações elas representam um aumento do nível da água da ordem de 10 centímetros para uma cheia equivalente à cheia de 2024. Então, não assim, não há uma evidência de que as cheias tenham sido causadas pelo assoreamento. Elas podem ser um pouquinho intensificadas pelas mudanças que teve, mas é uma diferença pequena, né? E o desassoreamento que deveria ser feito é bem localizado. São poucos trechos que eventualmente seria necessário retirar os sedimentos. Isso no local que tem mais dados, tá? Em outros locais que a gente não tem dados, não sei, montante de Mussum, eventualmente lá em Cotiporã, etc., pode ter tido uma alteração maior, e lá a gente não tem dados de tão boa qualidade, levantados recentemente, para fazer mesmo tipo de avaliação, tá? Obrigada, professor Walter. Nosso colega gostaria de saber dos prognósticos sobre aumento ou diminuição de chuvas no litoral nordestino. A gente não lembra exatamente agora do litoral nordestino, os prognósticos, mas a gente pode olhar lá os mapas, então, né? O que a gente observa é em relação às chuvas de mais curta duração, né? Pode começar com as médias, então. Em relação às chuvas médias, até uma redução, a gente tem uma redução, tá? Compartilhar aqui. Compartilha de novo aqui para discutir o assunto em conjunto. Então, notem nessa figura aqui, né? Em relação à precipitação média anual, a gente esperaria uma redução nas chuvas nessa região do litoral nordestino,
em uma outra região aqui tem um sinal neutro, né? Tá muito claro, certo? Mas quando a gente olha para as chuvas intensas, aí a expectativa é de um aumento das chuvas de um dia de duração na região mais ao norte, né? No Ceará. Ceará, né? E nessa outra parte que fica do litoral nordestino voltado para o leste, esse sinal não está menos claro, né? Para as chuvas de 100 anos também está um pouquinho menos claro. Então esse é o resultado que a gente, quando a gente fala de chuvas de duração até mais longa, nessa região poderia haver até uma diminuição, né? Do litoral nordestino voltado para o leste. E a parte voltada ao norte, um pouco de aumento. Não é um sinal único, depende da região do Nordeste, pode aparentemente ser de um jeito ou de outro, né? É o que esses resultados mostram aqui. Tá bom? Pessoal, a gente agradece muito, professor, mais uma vez. Logicamente, essa conversa não termina por aqui. Eu acredito que haverá outras oportunidades da gente tanto conversar aqui, também conversar com a nossa comunidade técnica, tá? E agradecemos também a participação de todos aí, tá? Muito obrigado e até o próximo IPR+, tá? Obrigado, Galileu, até mais.